Crônicas, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 28. E também no capítulo de número 29. Nós temos um texto que nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte é o plano do rei Davi de construir um santuário para Deus. Ou seja, o rei Davi colocou no seu coração construir um templo para Deus. Isso é muito interessante porque, na verdade, isso não nasce no coração de Davi. Por Davi. Isso nasce no coração de Davi pelo poder do Espírito. É o Espírito quem coloca no coração de Davi o desejo de fazer um templo. Você consegue entender ou não? E Davi vai construir esse templo. Ele vai construir esse templo, só que ele se prepara, ele prepara recursos, e quando chega a hora de executar, Deus diz, não, quem vai fazer isso vai ser seu filho. Salomão, vou escolher Salomão dentre os teus filhos, ele vai continuar o seu legado. O nível de comprometimento de Salomão é muito grande, porque Salomão, mesmo com a morte de Davi, seu pai, vai executar essa obra do santuário, e ele vai fazer o templo, ele vai inaugurar o templo. Que mais tarde vai ter o seu próprio nome, vai ser conhecido pelo seu nome, vai ser chamado Templo de Salomão, mas na verdade é o Templo do Senhor. Que recebeu esse apelido de Templo de Salomão. Porque Salomão se comprometeu com o legado do pai. E aqui nós vamos aprender muitas coisas, porque depois disso Davi manifesta a sua generosidade, chama o povo para a generosidade. A generosidade desse povo é extravagante. E então Davi faz uma oração para que tudo dê certo. Então nós podemos aprender aqui que primeiro nós recebemos de Deus o projeto do nosso coração, transmitimos esse projeto para a próxima geração, e aí nós vamos gerar um legado com aqueles que são comprometidos. Vamos manifestar nossa generosidade e vamos orar para que aqueles que vêm depois de nós tenham também um coração para obedecer ao Senhor, assim como nós obedecemos, deixamos tudo e fomos viver para Deus. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 28, verso 1, Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, se puder colocar o texto na tela, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio e os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá o templo. Olha que coisa engraçada, né? Eu vou contextualizar para quem não está contextualizado com a história. O pessoal não anda lendo muito nem o Novo Testamento, que dirá o Velho, né? Vamos contextualizar, para quem está meio perdido. Deus mandou lá em Êxodo, capítulo 25, fazer uma arca. Era uma caixa de madeira de acácia. Deus mandou revestir de ouro por dentro e por fora. Como o ouro não funde com a madeira, o que os filhos de Israel fizeram? Uma caixa grande de ouro, e colocaram a caixa de madeira dentro da caixa de ouro, fizeram uma outra caixa menor de ouro, colocaram dentro de madeira e fizeram uma argola para cobrir, então a madeira ficou oculta pelo ouro. Quando você olhava, você não via a madeira. Só quem estava ali no momento que foi feita a arca é que tinha ciência de que tinha madeira lá dentro. Essa madeira ali oculta era de acácia. Acácia é uma madeira que nós conhecemos como incorruptível, porque é uma madeira que é difícil de deteriorar. Essa madeira simboliza a humanidade de Jesus. Como Jesus era um mistério escondido, essa madeira precisava estar na arca, mas escondida. Porque no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo estava oculto. Ele era um mistério oculto. Essa arca, ela tinha uma tampa, que é chamada o propiciatório.
O propiciatório da arca tinha 2 querubins olhando para baixo, de ouro puro maciço. E a arca tinha 4 argolas ao redor, passava-se varas de madeira de acácia, revestida de ouro, por entre as argolas, para carregar a arca no ombro dos levitas. Então os levitas tinham que levar essa arca no ombro, ok? Quando essa arca tinha que ser transportada, era quando a nuvem que estava sobre o tabernáculo se movia. Porque havia uma nuvem sobre o tabernáculo, ok? Durante o dia, e uma coluna de fogo que acendia durante a noite, né, sobre o tabernáculo. Todos os dias, então imagine isso. Tem uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Os filhos de Israel, quando saíram do Egito e foram para o deserto, eles pararam em 42 lugares, que são chamados na Bíblia de estações, e andaram 42 vezes. Essas suas caminhadas são chamadas jornadas. Então eles fizeram 42 jornadas e pararam em 42 estações. Está tudo registrado lá em Números, no capítulo 33. Se você ler, você vai ver todas as jornadas dos filhos de Israel. Em cada lugar que eles paravam, eles ficavam aproximadamente 1 ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e Deus fazia com que eles andassem. Qual que era o sinal para que os filhos de Israel andassem? A nuvem se movia. Se movia a nuvem durante o dia ou a coluna de fogo à noite. Mas quando se movia, quer de dia ou quer de noite, independente da hora, eles tinham que desmontar tudo e andar atrás da nuvem. Assim, o céu guiava eles. Os filhos de Israel no deserto não andaram guiados pela terra, andaram guiados pelo céu. Isso você precisa já aprender, que eu quero profetizar na sua vida. Posso ser profeta? Amém. Nos dias mais difíceis da sua vida, nos seus desertos, não seguir pelas coisas da terra, seguir pelos sinais que o céu está te dando. Vou profetizar de novo, que parece que você nem está aqui. Vou falar mais uma vez. Nos dias mais difíceis da sua vida, cutuca alguém aí, porque eu sei que tem alguém passando por dias difíceis. Nos dias mais difíceis da sua vida, não seguir pelas coisas naturais aqui da terra, mas seguir pelos sinais que o céu está te dando. O céu está te dando sinais, e Ele vai te dar o sinal de que é hora de mover-se, e Ele vai te dar sinal, é hora de parar. Consegue entender ou não? Então, movendo a nuvem, eles tinham que desmontar tudo e andar. Mas olha o detalhe: o acampamento dos filhos de Israel era um acampamento composto, Gabi, por quase 2 milhões de pessoas. Quantos milhões? 2 milhões de pessoas. Então você pensa, a nuvem se move, mas não é que você vai desmontar o acampamento rapidinho e sair andando. São 2 milhões de pessoas desmontando o acampamento. Mas o acampamento ele era montado assim, Primeiro se montava o tabernáculo. Depois, ao redor do tabernáculo, as tribos. Consegue entender ou não? Então era uma quantidade de tribo para o sul, uma quantidade para o norte, uma quantidade para o leste, outra quantidade para o oeste. Quando deveria andar o tabernáculo? Quando se movesse a nuvem ou a coluna de fogo. Quando isso acontecia, eles desmontavam a tenda sagrada, mas lançavam as cortinas sobre a arca, para ninguém ver ela, porque senão, só de olhar para a arca, eles morriam. Colocava a arca no ombro dos levitas e andavam com ela. Essa arca peregrinou pelo deserto por muitos anos, até que eles perderam a arca em uma batalha, em uma guerra. Eles perdem essa batalha em uma arca, e ela vai para a terra dos filisteus. Quando a arca chega na terra dos filisteus, começa a matar os líderes dos filisteus. É uma coisa de louco. Eles começaram a morrer com peste bubônica, tumores de câncer. Então aparecia tumores neles, eles morriam com tumores. Aparecia rato de tudo quanto é lugar, eles morriam com a doença dos ratos. Um negócio de louco. Matou tanto príncipe, tanto líder da terra dos filisteus, que eles mandaram a arca de volta. Puseram ela numa carroça, mandaram de volta, com os bois. E a Bíblia diz que os bois foram da Filistia até o campo de Bet-Semes, do Bet-Semita Josué, sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda.
E eles foram mugindo da Filistia a Israel, porque eles estavam diante da arca. E diante da arca, irmão, nem os animais perdem o caminho. E diante dessa arca, até os animais glorificam. Ninguém vai em silêncio. A arca chega lá no campo de Betsêmen. Eles colocam ela sobre uma rocha muito emblemática para nós. Um dia eu falo dessa rocha para vocês. Eles destroem a carroça, matam os animais, fazem uma fogueira e oferecem os animais de sacrifício. E quando a arca volta, ela não volta de mão vazia, porque essa arca também é uma tipologia da palavra de Deus, que é o Cristo. E como é que está escrito lá em Isaías? A minha palavra não voltará a mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. Então veja, quando a arca volta, os filisteus, para tentar aplacar a ira do Deus de Israel, colocaram bolas de ouro em formato de tumores e pedaços de ouro em formatos de rato e mandou junto, cheio de ouro, a carroça cheia de ouro. Os caras tiraram esse ouro, destruíram a carroça, fizeram a fogueira, mataram os animais, fizeram o sacrifício, colocaram a arca sobre a rocha. Gente de todo Israel estava indo lá para ver a arca. E aí alguém teve a ideia de abrir a arca para ver se tinha mais ouro dentro. Quando eles abriram a arca, ela matou mais um montão de gente em Israel. Um monte de gente morreu por causa disso. Então essa arca era, pensa no negócio, essa arca era um negócio muito sagrado. Consegue entender ou não? Eles pegam essa arca, o que nós vamos fazer com ela? Levam ela para a casa de um levita chamado Aminadab. A arca fica na casa de Aminadab por mais de 20 anos. Ela fica perdida, porque Saul nunca se preocupou em buscar essa arca. Quando Davi se torna rei, ele fala, vou trazer de novo a arca de Deus. Eu vou trazer a arca de Deus para Jerusalém. E aí, onde está a arca? Está na casa de Aminadab, o levita. Ele está cuidando, e é lá que acontecem os cultos, é lá que Deus está na casa do levita. Aí Davi fala o seguinte, então vamos lá buscar a arca. Pega uns carros de boi, pega umas vacas aí, põe a arca em cima e traz. Pegaram um carro de boi, colocaram as vacas lá para puxar, pegaram a arca, colocaram em cima e foram levando. Diz que teve uma hora que os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e a arca ia cair. Aí um dos filhos de Aminadab, chamado Uzá, Aminadab tinha 2 filhos, Aiô e Uzá. Esse Uzá, vendo que a arca ia cair, foi tentar segurar ela para não cair. Quando ele tocou na arca, foi fulminado. Morreu. Isso deixou Davi tão desgostoso, tão triste, que Davi falou, para tudo que eu vou orar a Deus. Quer dizer, veja, tem muita gente que morre só porque não ora a Deus primeiro, né? Depois que morre que vai orar. Aí o Uzá morreu, Davi foi orar. Se tivesse orado antes, Davi orou. Cutuca quem está do seu lado, irmão. Fala para ele assim, ó, tente orar antes de morrer. Não, porque tem gente que quer orar por casamento que já morreu. Entendeu? Quer orar por filho que já foi embora. Quer orar por dinheiro que já perdeu. Quer orar por sócio que já deu golpe. Por que você não faz isso antes? Por que você não ora por casamentos antes de acabar? Por que você não ora por filho antes dele sair de casa? Por que você não ora antes de fazer a sociedade? Entendeu? Você só quer orar por defunto, pô. Não, alguém tem que te falar. Alguém tem que te falar. Só quer orar por defunto, quer orar por namoro que acabou. Entendeu? Não vem para me orar com o namoro que acabou não, tá, irmão? Se resolva. Me poupe, entendeu? Quero orar, na hora que você fala, vou ficar noivo, pastor. Você ora por mim? Pastor, meu namoro acabou, você ora? Não oro não. Se vira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi orou a Deus. Sabe o que Deus falou? Essa arca, Davi, você não transporta sobre carro de boi.
Os filisteus mandaram a arca lá da Filistia em carro de boi com vaca puxando. Mas eles são filisteus. Você não. Você vai ter que transportar a arca direito. A arca se transporta no ombro dos levitas. Separe os levitas e põe a arca no ombro deles, e a cada 7 passos que eles derem, ofereça um sacrifício. Consegue entender ou não? Então, às vezes, a gente acha que porque o ímpio faz as coisas e dá certo, nós vamos fazer, vai dar também. Vou falar de novo. Processa, irmão. Deixa eu processar aí, ó. Vamos lá. A gente tem uma tendência a achar que porque o ímpio fez alguma coisa e deu certo, a gente vai fazer, vai dar certo também. O ímpio, irmão, vive a sorte. Você tem pai. Quando você fizer as coisas erradas, deixa eu te dizer uma coisa, seu pai vai dar com a vara nas suas pernas. Porque Deus bate, você já sabia disso ou não? Quando eu estou com quem está do seu lado, diga assim: Deus bate em todo aquele que recebe por filho e açoita todos os que ele ama. Então, se você nunca apanhou de Deus, talvez você não seja filho. Porque a Bíblia diz que Deus bate em todos aqueles que ele recebe por filho, açoita todos aqueles que ele ama, para que não sejam condenados com o mundo. Se a sua vida é um mar de rosa, talvez você não seja filho de Deus. Porque os filhos de Deus, irmão, entram na chibata, ó. Você sabe como é que é com crente? Todo mundo vai no Paraguai, compra as bugigangas, passa, ninguém para. Quando é crente, encosta aí. Diga por quê? Porque você não está mais órfão. Você agora tem um pai, ele te corrige, ele te disciplina, para que amanhã o mundo não possa te condenar. Quem está conseguindo entender, diga amém. Levanta a sua mão e deixa eu profetizar. Você não é mais órfão. Você tem um pai que te ama e que te corrige. Quem pode declarar isso? Dizendo: eu recebo essa palavra. Declare isso. Eu tenho um pai, diga isso, que me corrige. Eu não vivo a sorte, porque eu tenho um pai. Amém? Você tem um pai que não te abandona, que não te deixa e que te corrige. E qual é o motivo da correção do Senhor? O amor. Ele corrige o que ama. Mas olha como está escrito: se estáis sem a correção, da qual todos nós somos participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Porque os filhos apanham. Deus bate, Deus ensina que tem que bater nos filhos. Eu nunca bati nos meus não, mas deixa eu precisar para ver. Eu já aprendi, irmão. Está escrito na Bíblia: bata neles com vara de amoreira. Vara de amora. Vai lá no pé de amora, quebra uma vara e bata neles. Aí Deus diz: tendo cuidado de não matá-los. Tem que tomar cuidado. Também não pode ser assim. Entendeu? Eu nunca dei nenhum tapa no Lourenço, nem no Lucas, nem no Henrico. Mas eu quero dizer para vocês que se um dia precisar, eu apanhei com todas as varas possíveis e imagináveis. Eu sei como funciona todas. Essa de amora que a Bíblia manda, ela é terrível. Porque ela não quebra. Você fica orando para ela quebrar enquanto você está apanhando, ela não quebra. Ela enrola assim na perna da gente, quando puxa. É um vergão assim. Meu Deus. Você que é Patricinho Mauricinho, nunca apanhou, não sabe o que eu estou falando. Entendeu? Tem gente que nunca apanhou, pô. Entendeu? Mas apanhou, apanhei, hein? Pensa que eu apanhei. Então eu sei como é que funciona esse negócio de apanhar. É importante que a gente apanhe quando precisa. Para 2 motivos. Primeiro, você vai ter sempre noção de autoridade. Por isso que a Bíblia ensina que você não deve bater no filho de ninguém. Só o pai deve disciplinar seus filhos. Vó não pode bater, tio não pode bater, entendeu? O pessoal ali do Kids não pode bater,
Aqui a gente não tem, né, os diabos ou diáconos. Mas eles também não... Eles também não podem bater. Diga por quê? Porque só pai pode bater em filho. Se muitas pessoas baterem no seu filho, ele vai crescer com um conflito de autoridade. Ele não vai saber reconhecer a sua autoridade. Entende? Deus queira que você nunca precise bater. Mas se um dia precisar, tem que ser você. Mais ninguém pode encostar neles. E eu não sei, né? Eu acho que essa geração está muito melhor que a minha. Porque eu apanhava muito, eu não vejo ninguém apanhando mais. Ah, quem apanhou muito aí? Levanta a mão, deixa eu ver. olha os mais velhos. Que maneira você apanhou, Sara? Ah, que conversa fiada. Gente, olha para a cara da Sara e vê se você apanhou. Fica de pé, Sara. Fica de pé, Sara. Olha para a cara dessa menina e vê se você apanhou alguma vez na vida. Filha única. Oh! Hã? Aprontava muito? Oh, meu Deus do céu. Não sabe o que é apanhar, gente. Não sabe o que é apanhar. Se tivesse vivido na década de 80, ia ver o que era apanhar. Aquela época que não tinha esse negócio de conselho tutelar. Ninguém sabia o que era bullying, entendeu? Os pais não iam presos porque batiam em filho, entendeu? Pelo contrário, ganhava prêmio quando batia. Sangue de Jesus. Ainda bem que passou. Então, põe na sua cabeça. Davi orou a Deus e Deus disse: Davi, põe no ombro dos levitas, cada 7 passos, você para, oferece um sacrifício. Mais 7 passos, para, outro sacrifício. Mais 7 passos, assim, desde o campo de Betsêmen, da casa de Abinadab, até a cidade de Davi. Mas, espera aí, olha que coisa interessante. Ela ficou na casa de um levita, 20 anos, não deu problema nenhum. O filho do levita conviveu com essa arca a vida inteira. Quando ele tocou nela, transportando ela errado, morreu. Aí o que eles vão fazer até que Davi ore e resolva o que fazer? Colocaram ela na casa de um cara chamado Obed-edom. Ela ficou 3 meses lá. Um gentil. Ela abençoou Obed-edom e a sua casa. E tudo quando ele tinha. Em 3 meses, a arca abençoou Obed-edom. Ela matou o símbolo maior de religiosidade e abençoou o símbolo maior de perdição na cultura dos judeus. Os gentios é o povo sem Deus. Consegue entender ou não? E o levita é o povo de Deus que pode tocar nas coisas sagradas. Então, o símbolo maior da religiosidade Deus matou. O símbolo da impiedade, da perdição, é só um símbolo, tá? Deus abençoou. Entende ou não? Porque, na verdade, Deus consegue enxergar para além da nossa religiosidade. Deus vê o nosso coração. E ainda que você não tenha, sabe, aspecto de religioso, se o seu coração for puro, Deus te abençoa. Consegue entender? Deus te abençoa. Agora lá na nossa viagem para Israel foi bombástica. Pensa numa viagem explosiva. Vinha míssil supersônico. Então nós estávamos lá. E nós tivemos a oportunidade de visitar uma cidade chamada Cesareia, que é onde mora o primeiro-ministro de Israel, lá o Benjamin Netanyahu. E lá em Cesareia tem um teatro. E nós chegamos lá, que por causa da guerra não tinha turista, né? Só os doidos da reino. Em todo lugar que nós chegávamos, eu estava sozinho. Porque não tinha turista nenhum, só nós lá de doido. Mas foi muito legal. Te convido aí na próxima vez. Tem que ter história para contar para os netos. As bombas explodiram lá, nós tivemos que descer do ônibus, no meio da rua, largar o ônibus para trás e entrar todo mundo dentro de uma livraria, que era um bunker, e ficar lá quietinho, irmãos. Todo mundo morrendo de medo, paralisado, né? E as bombas explodindo. Pau! Eu chegava a tremer meu coração. O negócio é sério. Agora, olhe bem, nós estávamos lá nessa Cesareia e eu tive a oportunidade e o privilégio de ficar só nós lá. Eu,
e o pessoal da caravana. E eu subi no palco lá do Teatro Cesareia e preguei. E o pessoal lá em Cesareia, é a cidade onde o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. Lembra? E batizou todo mundo? Nessa cidade. Irmão, o Espírito Santo desceu lá. Pensa que Deus tomou o povo da caravana lá, todo mundo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o povo falando em línguas, chorando, os irmãos orando uns pelos outros, foi muito lindo. Aí depois o guia falou para mim, para fazer um evento nesse lugar aqui é mais de 1,5 milhão de shekel. E vocês fizeram de graça. Eu falei, glória a Deus, né? Então, mas também eu estou em Cesareia. Cornélio é isso. Pedro estava orando e jejuando em Jope. Cornélio estava orando e jejuando em Cesareia. Deus desceu lá e abençoou Cornélio. Desceu do outro lado e repreendeu a Pedro. Pedro é o símbolo da religião. Cornélio é o símbolo do pagão. Um soldado romano. E aí sabe o que Pedro fez quando ele entrou na casa de Cornélio? Ele falou, reconheço que Deus em verdade não faz acepção de pessoas, mas é em qualquer lugar, aquele que o teme e o busca, esse é aceitável a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, não se encha de religião, mas chegue diante de Deus com um coração puro. Porque esse é aceitável a Deus. Quem pegou, diga amém. Aí Davi levou a arca lá para a cidade de Davi, 7 passos um sacrifício, 7 passos um sacrifício, 7 passos um sacrifício. Ei, irmão, se nós estivéssemos na época da campanha ainda, hein? Essa aí dava uma campanha. Campanha de 7 passos do sacrifício. Vamos lá. Aí colocou a arca na cidade de Davi e armou uma tenda. Então como que era lá no tabernáculo? Tinha um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo. A arca ficava aqui no santíssimo. O povo não podia entrar nem no lugar santo. Só os sacerdotes entravam no pátio e no lugar santo. O lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele entrava num lugar que não tinha luz, ele não enxergava a arca. Ele ia palpando, e ele aspergia sangue lá na arca. E tinha que encher de fumaça antes dele entrar. Eles colocavam o incensário lá dentro e enchiam de fumaça, para que ele não visse a arca não matasse ele, o sumo sacerdote. Lá na tenda de Davi, Davi colocou a arca no meio, pôs uma tenda ao redor, e todo mundo podia ir orar na presença de Deus. Então esse lugar foi chamado Tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi. E esse lugar chamado Tabernáculo de Davi foi chamado Casa de Oração para Todos os Povos. Então Deus gostou tanto disso que ele disse assim, um dia eu vou levantar de novo o tabernáculo caído de Davi, e a minha casa será chamada Casa de Oração para Todos os Povos. Aí Davi um dia estava no palácio dele. Jerusalém é dividida em parte baixa e parte alta. A parte alta é onde estão os órgãos do governo, os sacerdotes, o povo rico. Nós visitamos lá no Museu de Israel até uma maquete gigante da Jerusalém antiga. E na parte baixa estão os pobres. O palácio do rei Davi ficava lá na parte baixa, junto dos pobres. O palácio do sumo sacerdote lá em cima, com os ricos. Davi era um rei muito popular. E ele habitava lá no meio dos pobres. E ele tinha um palácio muito bonito. Quando ele olhou para o Moriá, que ele viu a tenda da arca, e ele olhou para o palácio dele, ele falou assim, não é possível que eu moro num palácio melhor do que Deus. Aí ele pensou, vou fazer uma casa para Deus. Vou construir um santuário e vou pôr a arca de Deus lá dentro. E aí ele começou então a receber de Deus os detalhes de como isso seria. Deus apareceu para ele. Meu Deus, vou falar. Tem um livro aí? Uma Bíblia, qualquer coisa? Dá aqui. Deus apareceu para Davi com a planta. Com o quê? Você sabe o que é uma planta, não? O desenho de como tudo deveria ser. Detalhadamente. Deus apareceu para Davi e a mão de Deus
A mão de Deus. Você vai fazer, vai ser Josué hoje, vai ser Davi. A mão de Deus entregou nas mãos de Davi a planta. Davi recebeu a planta do santuário da mão de Deus. O que significa que os planos para edificar o santuário de Deus, obrigado, Oséias. É tanto profeta que se perde, né? Então, Oséias, presta atenção. Davi recebeu da mão de Deus. O que significa isso? Que a obra que Davi vai fazer, o chamado que Davi recebeu, o legado que Davi vai gerar, não nasceu nele. Consegue entender? Quem consegue entender? Assim como essa igreja foi um chamado de Deus, não nasceu no meu coração. Nasceu no coração do Senhor. Eu não queria ser pastor de igreja. Aliás, eu falava para todo mundo o tempo todo, eu nunca vou pastorear uma igreja, porque eu sempre fui pregador, então eu ia lá, pregava, ganhava minha oferta e ia embora. Presta atenção. Escute isso. Eu estava dando uma aula online para os meus alunos no Hotmart. Eu pus 1000 alunos no Zoom, estou lá dando a minha aula. O Espírito Santo desceu no meio da aula. E falou, vai nascer a igreja. É tempo da igreja nascer. E eu fui e falei para os alunos, porque eu estava tomado pelo Espírito Santo. Aí eu falei, tem que contar isso para a Priscila, porque minha esposa não era pastora. Eu falei, ela não vai querer. Pensei comigo, né? Porque ela já tinha falado para mim, não, esse negócio de igreja é responsabilidade demais, pelo amor de Deus, eu quero isso para a minha vida não. Falando de outras pastoras. Aí eu lembrei, né? Falei, não vai querer. Ela nem pastora é. Quando eu fui contar para ela, irmão, ela falou assim, não fala nada. Essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava grávida. Mas não era um filho mais. Deus me disse que era a igreja, ela vai nascer. A gente só tinha o lorô. Irmãos, eu falei para ela assim, vem aqui falar para os alunos, vocês não vão nem acreditar. Eu falei, na frente dos alunos, repete o que você falou na sala. Aí ela falou, irmão, todo mundo começou a chorar. Foi um negócio assim, polvoroso, foi coisa linda de Deus. Pensa num negócio lindo. Nós fomos chamados para esse ministério. Não nasceu na minha cabeça, não foi no coração. Do mesmo jeito que Deus deu para Davi um projeto, deu para mim. Deus me mostrou isso tudo em sonhos, em visões. Irmãos, lá na Colômbia, eu estou falando, eu tive um sonho onde eu vi a rua e o prédio onde a nossa igreja vai nascer. Eu fui lá em Bogotá, comecei a olhar, falei, vou achar o lugar, quer ver? Eu comecei a achar muitos lugares semelhantes. Aqui não deu tempo, eu fiquei só um dia lá em Bogotá. Mas eu vou voltar para lá. Nós vamos implantar a igreja esse ano lá ainda. Escute o que eu vou te dizer. Quando essa igreja nasceu, ela nasceu assim. E eu não tinha onde começar a igreja. Estava em pandemia, não tinha gente. Não tinha lugar. Aí um amigo meu falou assim, olha, eu tenho um prédio lá nas Nações, na Peru, que estava alugado para a igreja. E a igreja fechou. O pastor Jean, que é pastor aqui conosco, era o pastor desse prédio. A igreja dele, mandaram uma mensagem para ele, para a pastora Lu, para fechar o prédio. Esse aí, ó. Aí mandou fechar o prédio. Ele fechou. Mas eles tinham muita promessa sobre o prédio. E aí eu fui lá e falei com a mulher, com a dona, ela alugou para nós. Não tinha nem R$1. Pensa, só na fé. Aí os meus alunos foi que mandaram uma oferta online. Eles mandaram a oferta para a gente pagar os primeiros 3 meses de aluguel, calção, para entrar. Deu R$15 mil. Os alunos que mandaram pela internet. E eu falando assim para Deus, o senhor tem certeza? Fomos começar essa igreja, primeiro dia de reunião. O Charles que montou 2 caixas de som, uma mesa e um microfone, porque ele não tinha som. Então foi um rapaz que emprestou o som. Não tinha cadeiras, alguém emprestou umas cadeiras para nós, não lembro nem quem mais. Não tinha ar, não tinha nada. Nós fizemos a primeira reunião lá, com as coisas emprestadas e com os meus alunos que vieram de fora, que conseguiram chegar aqui, porque era pandemia, nem todo mundo conseguia chegar. A maioria teve que vir por terra, porque não tinha voo. Aí eu disse para a Priscila, domingo que vem vai ficar eu, você e o Lorenzo. Porque o pessoal vai embora.
Fez se ficar aqui é uns 5 daqui. E no outro domingo estava cheio de novo. Cheio, né? 20 pessoas. Irmão, eu já estava em êxtase. Um negócio que começou do nada a ter 20 pessoas. Nós não fizemos divulgação, não distribuímos papelzinho, não chamamos na rádio. Zero publicidade, irmão. O primeiro ano dessa igreja nós fizemos zero publicidade. Eu nunca entreguei um papelzinho, um panfleto, nunca chamei ninguém. Eu mesmo, nunca chamei ninguém. As pessoas foram chamando umas às outras, sozinhas. O Marcinho estava lá com a gente, é do Mevan, no primeiro dia da reunião. 4 meses depois ele voltou lá e falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Não tinha nada, agora tem tudo. 4 meses depois a gente já tinha tudo. Já tinha som, tinha cadeira, tinha ar-condicionado. E a gente já estava comprando os nossos terrenos lá no Paraguai, com 4 meses de igreja. Negócio de doido que Deus fez. 4 anos depois não dá nem para acreditar. Porque aquilo lá já era impossível. Mas sabe onde que a igreja era? Nas Nações, na Peru. Quem foi lá? Quem lembra? Onde era? Pois é. Se você andasse um pouco mais para cima, você viu que acabava a cidade? Era um mato. É uma fazenda. Já acaba. Não estava lá na beiradinha mesmo. Aí quando surgiu a oportunidade de mudar para esse prédio, presta atenção. Primeiro que eu não queria mudar para cá. Diga por quê. Porque era na Marginal. Eu tinha um preconceito dessa Marginal. Lembra, Henrique? O Henrique falava, vai ser ali. Eu falava, não, Marginal não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, não. Eu fico aqui no bairro, mas na Marginal não, poxa. Aí falava, irmão, não tem outro lugar nessa cidade. Essa cidade só tem prédio, não tem espaço, tem que ser ali mesmo. Está perfeito. Aí nós viemos aqui ver. Tinha 3 pessoas na nossa frente para alugar esse prédio. A prefeitura, uma agência de carro e um outro que o dono não revelou. Fui falar com ele e ele falou assim, olha, tem 3 pessoas na frente. A gente veio aqui, olhou. Irmãos, o dia que eu entrei aqui, eu falei, esse trem é tão grande. O que eu estou fazendo, gente? Que loucura é essa? Para encher isso aqui depois de gente. Porque lá no Caixotinho a gente tinha 4 reuniões. Acho que as 4 reuniões aqui não enchia isso aqui, ou enchia um culto. E eu falei, vamos fazer um culto só, né? Para nós não passar vergonha. Não vamos mudar com 4 cultos, porque... Não, vamos com um só. Aí o dono desse lugar, desse prédio aqui, mandou mensagem para mim. Na terça-feira de carnaval, eu estava lá em Porto Alegre, pregando na igreja do pastor Douglas. Aqui na Reina não tinha nenhum evento, o povo estava tudo viajando. E ele falou assim, ó, eu alugo o prédio para vocês, se vocês me pagarem 1 ano de aluguel adiantado. Dava um pouco mais de R$500 mil. Ele falou assim, eu vou dar um desconto, você me pagar à vista, e fica por 500 mil. R$500 mil. Aí ele falou assim, sexta-feira eu vou para o Chile. Se você pagar até na sexta, o prédio é de vocês. Se vocês não pagarem, eu vou alugar para a prefeitura. Aí eu olhei na conta da igreja, sabe quanto é que tinha? 6 mil. Eu liguei para o cara e falei, está fechado. Na hora que eu desliguei o telefone do cara, irmão, agora a gente conta rir, mas na hora, me deu uma vontade, falei xixi na roupa. Você não tem noção, não. Eu falei pro cara, vamos fazer, né? Vamos, fechamos. Aí eu liguei pro bonitão ali, pro Henrique, falei assim, irmão, nós precisamos de dinheiro. Aí ele, quanto? Eu falei, R$500 mil. Eu falei, quê? Tá louco, irmão? Aí ele ligou pro pai dele, liguei pro Juliano, fui ligando pros irmãos. Fui ligando. Chamei a igreja, o que estava aqui, o que não estava viajando. Falei, nós precisamos de dinheiro. Na sexta-feira nós levantamos 420 mil. Aí eu depositei os 420 mil, falei pro cara, na segunda-feira eu mando 80. Aí ele falou, tá bom. Aí na segunda-feira nós mandamos 80. Irmãos, era impossível a gente levantar R$500 mil. Eu vou te dizer por quê. Diga por quê. Porque isso era mais do que a gente arrecadava na igreja num ano. Se você somasse nossa arrecadação do ano inteiro, não dava R$500 mil. Olha que loucura.
Aí a gente alugou o prédio. Quando a gente veio para cá, olha como é que era. Aí eu pensei agora, gente, como é que eu vou fazer culto nesse lugar? Não tinha banheiro suficiente. O banheiro não dava. O banheiro era ridículo. Pequenininho, lá em cima. O banheiro aqui de baixo não dá nem para contar com ele. Aí tinha que fazer parede, tinha que arrancar os vidros. Não, é muita coisa. Trocar o forro. Porque o outro forro não servia, tinha que pôr esse forro que é acústico. Polando de rocha, fazer duas. Aqui é parede dupla. Entre uma parede e a outra. Aqui tem 50 centímetros de distância. Que é para o som não sair. Porque na outra igreja, todo dia a polícia ia lá. Porque os vizinhos chamavam a polícia. Irmão, a polícia ia tanto que quando eles chegavam, o Fábio já levava eles para dentro para tomar café. Ficou amigo dos polícias. Do tanto que a polícia ia lá. Entendeu? Negócio de doido. Aí nós fizemos. Essa aqui não é a primeira reunião. A gente já evoluiu muito. Então é isso aqui, irmãos. O negócio era assim. Preparar isso aqui para ficar apto para fazer reuniões, como está agora, nós gastamos quase 2 milhões de reais. Foi 1.700.000. Sabe quanto é que nós tínhamos? Nada. Aí um doou uma coisa, outro doou outra. Aí o Tiago veio, a Doris fez o projeto, não nos cobrou, deu de graça, a arquiteta. Aí o Tiago veio com a empresa dele e começou a fazer. O pai do Henrique lá deu o carpete, que o pessoal jogou chiclete, nós tivemos que trocar. Agora eu pus carpete de placa e pus câmera, porque se cair o seu chiclete aí, você vai pagar essa placa, eu troco só a sua placa. Entendeu? Não sei que Exu chiclete é esse que toma o povo. Põe no cabelo e tira depois de uma semana. Você vê o que é. Gente, onde já se viu jogar chiclete no carpete? Sabe, esse carpete custa uma fortuna. Entendeu? Então põe na sua cabeça. Nós tivemos que fazer isso aí. O Tiago entrou também com a empresa dele, fez para nós. Coitado do Tiago. Até hoje nós estamos pagando boleto para ele. Parcelou igual a Casa Bahia. 300 anos para pagar. Porque a gente, de verdade, não tinha dinheiro para nada. Continua não tendo. O que eu estou querendo dizer para você? Que se não tivermos comprometimento, a gente não vai construir aquilo que Deus nos mostrou. Porque o legado da fé é para aqueles que são comprometidos. Gente que não é comprometido não faz legado, não. Entende ou não? E não vai existir nada grande edificado para o Senhor que não seja resultado da manifestação de uma generosidade extravagante, impensável, irracional, que extrapola todos os limites, sabe, do bom senso ou da lógica. O Evangelho é loucura. Para uns, poder de Deus, para outros. Para nós que o Evangelho é poder de Deus, é entrega total. Nós entendemos que nós só fazemos o que nós fazemos. E fizemos o que fizemos em 4 anos, porque a graça de Deus está sobre nós. Nós estamos em 18 cidades do Brasil, mais 3 países. E aqui nós reunimos, em média, 2.000 pessoas no domingo. Mais de 2.000 pessoas no domingo. 3.000 pessoas por semana. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é natural. Porque nós não tínhamos capacidade nenhuma de fazer isso. Mas nós acreditamos e deixamos de viver para nós para viver para Deus. Então, olhe bem. Eu tive que parar. Tem 2 anos que eu não faço um lançamento. O meu curso que eu menos vendi, eu vendi meio milhão. Os meninos que trabalhavam aqui no meu lançamento podem poder te falar. Eu levava 2 minutos, irmão, para vender 100 mil, 200 mil reais. Minutos. Podia marcar no relógio. Eu abri o carrinho de venda, era 2, 3 minutos, já tinha batido 200 mil reais. E aí, você vê, 2 anos que eu não faço lançamento, que eu estou aqui trabalhando na igreja, não tenho como. Então, eu não vim servir no ministério para viver da igreja. Eu vim para viver para a igreja. Porque a igreja nem conseguia, nesses primeiros 3 anos aqui de igreja, a igreja não conseguia nem me dar um salário. Eu fui ter uma prebenda aqui, depois de 3 anos. E ainda assim não paga, não cobre meu custo de vida. Eu vivo aqui, irmão, para Deus. Eu deixei de viver para mim para viver para Ele.
Meu curso online, quando essa igreja começou, tinha 22 mil alunos, agora tem 7. Porque eu não dou mais atenção. Eu tenho uma recorrência lá, né? Eu tenho uma escola online. Ela é recorrência, todo mês cobra no cartão do pessoal. Eu tinha 22 mil alunos quando essa escola começou. Quando a igreja começou. Agora eu estou com 7 mil. Então, quando Deus te chama, olha como está escrito na Bíblia. Aquele que por nós se entregou para que não mais vivêssemos para nós mesmos, mas para que vivêssemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Olha para quem está pertinho de você e diga assim: o chamado de Jesus é para você deixar de viver para você e viver para Deus. Entende ou não? E aonde nós estamos agora? Qual que é o ponto que eu estou? Eu estou profundamente contrito esses dias. Estou profundamente confrontado. Porque nós não vamos construir o que Deus me mostrou com um bando de gente frouxo. Entende? Nós temos que construir com pessoas que vão entregar tudo. Porque para algumas pessoas, estar aqui é só vir à igreja. Para mim, a igreja se tornou a minha vida, porque eu não tenho mais vida fora desse chamado. E eu tenho que preparar tudo para que os nossos jovens e adolescentes não comecem como eu comecei. Porque eu comecei do nada. Eles não vão começar assim. Se nós, até eu passar isso para eles, se nós tivermos alcançado 1000 igrejas pelo mundo afora, eles vão começar com 1000 igrejas. Eles começam no nosso máximo. Sabe o quê? Eu comecei sem som, sem cadeira. Isso nunca vai acontecer com eles. Eles vão ter uma igreja estruturada teologicamente, estruturada financeiramente, estruturada, sabe, com imóveis. Totalmente diferente. Entende? Eu estar aqui é o impossível, porque sabe o que eu fazia, irmão? Eu cuidava de carro para ganhar moeda. Eu, quando era adolescente, ficava ali na porta do Baturité, cuidando de carro para ganhar moeda de noite. Distribuía panfleto no calçadão para ganhar dinheiro. Vendia picolé, engaixava sapato. Eu dar errado é uma coisa. Você que estudou em Bucone, não tem o direito de dar errado. Uma coisa é Davi dar errado. Que era um filho rejeitado pelo pai. Estava lá separado dos irmãos entre as ovelhas. Então, Davi dar errado é uma coisa. Salomão, se der errado, você tem que esfregar a cara dele no chão. Consegue entender? O apoio que eu tive nessa minha jornada aí, irmão, presta atenção, veio do alto. Deus levantou pessoas. Porque eu não tive como vocês tiveram aí. Alguns, né? Entendeu, irmão? O cara estudou na Itália, vai dar errado como? Dá errado para ver. O cara estudou em Stanford. Hoje nós estávamos de manhã almoçando com um doutor que estudou em Stanford. Eu falei, doutor, você não tem o direito de dar errado. É muito investimento para você dar errado. Um vendedor de picolé, um cuidador de carro dar errado é uma coisa. Alguém que estudou em Stanford é outra. Você não tem esse direito. Consegue entender? Mas nós temos que também, ao mesmo tempo, entender que se nós não prepararmos os nossos filhos para ter um coração obediente a Deus, nós não vamos deixar legados. Porque a gente só vai deixar legados se eles continuarem construindo aquilo que nós começamos. Então, as nossas crianças aqui não são tratadas como igreja do futuro. Criança aqui é igreja agora. São os líderes do futuro. Mas são igreja hoje. Os nossos adolescentes crescem aqui em um ambiente seguro. Para quando eles chegarem aqui, como líderes e pregadores e pastores, não estarem cheios de traumas com a religião. E com a fé, e com os pastores. Então nós fazemos eles crescer num lugar seguro. E sempre vai ser seguro. Para que cresçam os melhores. Entende? Todo lugar que eu vou, os adolescentes, tudo é acanhado. Pega os da igreja aqui para você ver. Dá um microfone na mão deles, ó. Sai pregando, irmãos. Não tem tempo ruim para eles, não. Eles falam, eles se expressam. Porque não são opressos. Não são jogados por escanteio, não são tratados como, sabe,
insignificantes porque não tem dinheiro para dar. Porque a maioria dos ministérios é assim. Jovem aí que é adolescente, você trata como um segundo plano, porque eles não têm dinheiro. Quem tem dinheiro são os pais. Então a igreja funciona para os pais. E é por isso que você tem esse tanto de adolescente desviado. Aqui não, a gente valoriza eles. Aqui teve uma adolescente que falou para mim, eu fui de uma igreja de 11 anos, nunca falei com o meu pastor. Eu carrego ela no colo. A janta comigo, eu pago a janta dela. Todo dia nós fomos, eu, Gustavo e Larissa, lideram o recap. Fique de pé aí, Gustavo. Eles são os líderes dos nossos adolescentes. Pode aplaudir de Jesus pela vida deles? Nós jantamos com quantos aquele dia? 40. Nós jantamos com 40 adolescentes. Paguei o jantar de todo mundo. E aí, depois eles começaram a fazer uma sabatina comigo, lá um monte de pergunta. Eu fiquei escandalizado com as perguntas. Eu ficava, você tem quantos anos? Eles faziam as perguntas, né? Agora, fui lá e paguei o jantar deles, jantei com eles. Tem pastor, tem adolescente que o pastor nunca chegou perto dele. Os nossos aqui, antes do Gustavo, do Levi, eu ia lá para o estúdio, eu sentava e dava aula de Bíblia para eles. Ensinava igual eu ensino aqui no domingo, maior Bíblia no povo. Ó. Aliás, lá eu consegui ensinar mais, porque aqui o pessoal todo cri-cri. Ah, porque eu não concordo, porque não sei o quê. Ah, porque na igreja que eu era. Os adolescentes não, eles falam, me ensina mais, fala mais. Consegue entender ou não? Gente, só para eu encerrar. Eu quero encerrar lendo a oração de Davi. Então Davi recebeu de Deus o plano, amém? Essa é a primeira etapa. Transmitiu isso para Salomão. A primeira etapa é essa. O que você está construindo, você não está construindo para homens, é para Deus. Tem que ter vindo de Deus. E você tem que transmitir isso para as próximas gerações. Porque senão isso não é algo de Deus. Deus é um Deus de gerações. Não começa em mim para terminar em mim. Entende? Se o objetivo do que nós estamos fazendo aqui for o Eduardo, está tudo errado. O objetivo que nós estamos fazendo aqui são os nossos filhos e os filhos deles. Consegue entender? E eles vão fazer a vontade de Deus, porque nós vamos deixar tudo preparados de forma adequada para que eles possam fazer a vontade de Deus. Amém? Segunda etapa, nós temos que manifestar generosidade. Nós não construímos nada sem entregar tudo. Cutuca quem está do seu lado e diga assim, a gente não constrói nada se a gente não entregar tudo. Pelo menos não aquilo que você tem que construir para Deus, que é sempre grande e difícil. Davi falou para Salomão, o que você vai fazer para Deus é algo grande e difícil. Então você tem que entregar tudo. Você tem que viver para Deus. Quem está conseguindo entender? Irmão, vamos ter... eu marquei o cinema hoje. Deu sol. Com esse povo mole, nós não vamos construir nada. A gente vai construir alguma coisa relevante que vai virar um legado para as próximas gerações quando nós decidimos que nós vamos dar tudo. E tem hora de trabalhar e tem hora de descansar. Nós estamos no momento de construir. Esse é o nosso momento de doar. Esse é o nosso momento de entregar. Esse é o nosso momento de, entregar nossa força, nossa inteligência, todas as nossas habilidades, nossos recursos, nosso tempo, para edificar aquilo que Deus está nos pedindo. Depois, irmão, nós vamos administrar essas coisas. E vamos ter tempo. Só que quem não abre mão, nunca constrói nada. E fica sempre no mesmo ciclo, de mediocridade. Sempre na média, sempre na média, sempre na média. Irmão, nós somos chamados para fazer algo grande para Deus. Consegue entender? Nós não vamos fazer se a gente não colocar tudo, irmão. Tem que pôr gás. Quem pegou? Davi fez uma oferta. Ele falou assim, vou ofertar para a casa de Deus. Dos meus recursos pessoais. 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata. O rei Davi chegou no final da sua vida e ele pegou tudo o que ele conquistou e que era a sua segurança e falou, vou dar para a casa de Deus, por amor à casa de Deus, por amor à obra do templo de Deus, eu vou doar 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata. Eu fiz a conta. O ouro está 400
R$ 1.298 o grama. Ele deu 105 toneladas. A prata está R$ 5,8 o grama. Ele deu 245 toneladas. Eu fiz a conta, sabe quanto que deu? 57 bilhões de reais. Davi falou: eu quero que as paredes do templo de Deus sejam de ouro. Então, Salomão não vendeu picolé para ficar rico. Ele começou administrando só doação do pai dele, 57 bilhões de reais. Se um cara desse der errado, tem que matar. Ainda tem a doação do Estado, que Davi também, como chefe de Estado, deu uma doação do país. Ele fez a doação pessoal e depois chamou todo o povo para ofertar. E levantou mais 240 toneladas de ouro. Consegue entender isso? É só você ler os textos. Então Salomão, quando ele começa aí. Ele não começou como a gente. O que eu estou querendo te dizer? Que se nós formos prudentes e obedientes, os nossos filhos vão começar diferente do que eu comecei. Eles não vão pegar sonho emprestado. Só nesse palco aqui nós temos mais de R$1,5 milhão de equipamentos. Então, eles já não vão começar como a gente, com um sonzinho emprestado. Se eles pegarem agora, eles já vão pegar mais de R$1,5 milhão de equipamentos. Compre e pago. Só conseguiu entender ou não? Nós temos que entender que nós precisamos entregar, irmão. Não estamos fazendo coisa para homens, estamos fazendo para Deus. Aí, para fechar, Davi orou. E aí você vai ver, na oração de Davi, o coração de um homem que doa. O coração de uma pessoa que doa. Ele tem uma consciência que aquele que não doa não pode ter. Capítulo 28, verso de número 19. Eu já li, então vamos para o 29. Verso de número 10. A oração de Davi e a gente encerra. Segura o povo aí fora. O pastor atrasou a reunião toda. Irmão, a minha vontade de trancar essa porta e deixar você sair daqui só amanhã. A meu desejo é que você não saísse daqui sem entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Pode dizer isso comigo? A riqueza e a honra vêm de ti. De novo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir com toneladas e toneladas e toneladas de ouro e prata. Olha o que ele vai dizer: tudo vem de ti, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Esse é o homem que doa. É aquele que tem consciência que aquilo que ele possui, ele não possui pela sua inteligência ou pela força do seu braço, mas porque Deus estendeu as mãos para ele. E ele está dizendo: eu não estou te dando nada que o Senhor não me deu primeiro. Eu só estou te devolvendo aquilo que as suas mãos me deu. Consegue entender? Essa é a mente de um homem generoso. Essa é a mente do rei Davi. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos. Toda ela pertence a ti. Consegue entender? O coração de alguém que vai entregar, que vai se entregar. É isso.
Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente. E aí só tem poder nessa frase. Tudo o que dei foi espontaneamente. Presta atenção. Não adianta também você doar manipulado. Não adianta você doar enganado. Tem que ser espontaneamente. É você entender. O que eu tenho é dele. Ele me chamou para não viver mais para mim, sim para ele. E se ele precisa disso agora, eu vou entregar o que é dele, porque da mão dele eu recebi. Se você é a fonte, você não doa, porque você é limitado. Você fez dinheiro hoje, é possível que você não faça amanhã. Quando Deus é a sua fonte, você doa, porque essa fonte não seca. Deus é abundante e ilimitado. Consegue entender ou não? Consegue entender ou não? E olhe para isso. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, não tem segundas intenções. Vê, não tem uma intenção oculta. Eu dei com integridade, com inteireza de coração. E agora vi com alegria quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Davi deu de coração, e quando ele chamou o povo para ofertar, ele viu tanta generosidade no povo, que ficou alegre. Verso 19, encerramos. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer. Davi não falou, dê a Salomão ouro para ele construir, dê a ele empregados para ele fazer. Não, dê a ele um coração íntegro para obedecer. Porque se os nossos filhos tiverem um coração para obedecer o chamado deles, como nós estamos tendo para obedecer o nosso, essa é uma palavra que a minha vontade era de trancar os líderes num lugar e falar com eles, porque eu tenho vergonha de falar essa palavra para os nossos voluntários, de tão comprometidos que eles são. Deve ter meia dúzia de meia boca só. Mais de quase 700 voluntários. Esse povo é entregue, irmão. Pensa num povo comprometido que está... Quando chove aqui, eu fico constrangido com o amor desses voluntários. Eles ficam debaixo de chuva, todo molhado, servindo, abrindo guarda-chuva, levando, ajudando a estacionar carro. Um povo apaixonado desse, irmão, não merece líder frouxo. Nós não podemos levantar aqui pessoas que a prioridade deles não seja o evangelho, a igreja e a fé. Entende? Preste atenção. Nós temos um povo apaixonado, um povo totalmente entregue. Nós temos um povo generoso. Nós temos adolescentes que querem agarrar o legado. Isso não tem como dar errado. Consegue entender? Não tem como dar errado. Deus já nos provou um monte de vezes que nós vemos o impossível se tornar realidade. Era impossível entrar lá na Peru, depois era impossível entrar aqui, era impossível ir para outra nação. E tudo isso aconteceu. Nós estamos em Boston, nós estamos em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, nós estamos no Paraguai. No Paraguai, irmão, nós compramos os terrenos com 4 meses de igreja. Você já viu a igreja fazer isso? Nós compramos 3 terrenos, nós vamos construir lá. Nós ajudamos a alimentar 1000 crianças no Paraguai. E agora nós vamos construir o comedor para que nós façamos a comida ali mesmo, no nosso comedor, no nosso refeitório. E a gente vai alimentar, não auxiliando o projeto de outras pessoas, que também é bênção, e nós fizemos isso por muito tempo, mas nós não vamos fazer mais, nós vamos entregar o nosso recurso, nós mesmos vamos entregar a comida, e nós mesmos vamos dar as palestras de treinamento para aquelas crianças, vamos construir um centro de treinamento, vamos fazer a igreja. Irmão, aqui, desde que nós nascemos como igreja, todos os meses nós distribuímos 3 toneladas de alimento. Antigamente nós íamos lá no Itajaí levar, entendeu? A gente distribuía aqui em Balneário, o pessoal não pegava, a gente mandou para Itajaí.
Todo mês eu dou. Todo mês essa igreja dizima. Todo mês aqui nós praticamos generosidade. Nós não brincamos com isso aqui não. Aqui nós somos entregues. Irmãos, eu não fui chamado para viver da igreja. Eu fui chamado para viver para a igreja. E quem vem comigo tem que viver para a igreja, não da igreja. Ninguém vai se aproximar aqui, servir na igreja para ganhar um salário. Merreca que a igreja pode pagar, porque isso é uma furreca. Eu quero o que Cristo vai me entregar. E eu não vou trocar isso, irmão, por elogios de pessoas. Eu não vou trocar isso por uma merreca de salário. Nós não vamos trocar essas coisas. Nós não estamos aqui para negociar essas coisas. Nós vamos pagar o preço que for para edificar aquilo que Cristo nos pediu. E vamos receber a nossa recompensa das mãos do Senhor. Porque não estamos fazendo nada para homem, estamos fazendo para Deus. Olha o que Davi falou para Salomão. Eu te dou essa palavra para você ir embora. Davi falou assim, ó: ser forte e corajoso, e mãos à obra, porque o Senhor meu Deus é contigo. Isso aqui para mim não é vir à igreja, é a minha vida. Se me tirar isso, a minha vida não faz mais sentido, porque Deus me chamou para isso. A minha vida, a minha identidade e o meu destino estão intimamente ligados com isso. Não faz sentido nenhum estar nessa terra se eu não puder estar fazendo a vontade de Deus. Nós vimos tantas igrejas se perder. Nós não vamos nos perder, irmão, porque nós não vamos negociar o nosso chamado. Está conseguindo entender ou não? Levanta a mão direita lá para o alto. Diga comigo em voz alta que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a consolação e a direção do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no seu coração e diga assim: que habita em mim, joga em direção à sua casa e diga: seja com todos, agora e para sempre, amém. Vai em paz em nome de Jesus. I love you, reino! Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.